Dito isso, vamos aí às informações. Primeiro, vamos falar logo aí de Campeonato Brasileiro. Tivemos os jogos da rodada ontem, trouxe para vocês no vídeo anterior. Vamos falar aí do jogo entre Vasco e Mirassol. Primeiro, queria falar um pouquinho do nosso adversário. Quando fala em Mirassol, pela campanha do Mirassol no passado, histórica no Brasileirão, muita gente, pô, vamos pegar o Mirassol logo na estreia, fora de casa. A gente tem que respeitar o Mirassol, fez uma baita campanha, só que esse Mirassol não é o mesmo Mirassol do ano passado. Não estou dizendo que é igual, que é melhor, que é pior, só estou dizendo que não é mais o mesmo. O Mirassol teve 14 saídas e tem inclusive jogadores aí com pré-contrato já assinado para deixar o clube depois de junho, tá? Inclusive um desses jogadores vai também para o São Paulo. E aí vou dar uma passada para vocês aqui, ó, as saídas do Mirassol. Zagueiros, os Gêmeos, foi vendido aí para o Fluminense. Os volantes Rony e Matheus Salles saíram, assim também como o Gabriel... assim como o Gabriel Knossovic, eu acho que é isso, foi pro Cuiabá. Aí os meias, o Danielzinho foi pro São Paulo, inclusive estreou no Brasileiro ontem metendo gol contra o Flamengo. O Gabriel, ex-Flamengo, Andarilho, rodou pra caramba, foi pro Sporting Cristal. E o Iago Felipe, ex-Fluminense, o Guilherme Marques e o Chico Kim, esses aí deixaram o clube e estão indo para outras equipes. O atacante Christian foi para o Busan da Coreia, o Chico da Costa, que foi um destaque, apareceu muito bem, foi para o Cerro Porteño, e o Edson Carioca também não ficou. O lateral Felipe Jonathan foi devolvido ao Fortaleza, inclusive o Fortaleza estava devendo salário, fundo de garantia, a situação no Fortaleza também está meio esquisita, e o jogador entrou na justiça e conseguiu rescindir o contrato, está livre inclusive no mercado, notícia de hoje ou de ontem, tá? Além disso, o Lucas Ramon, lateral direito, tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, a partir de julho se transfere em definitivo de graça para vestir as cores do tricolor paulista. E o goleiro Bruno Bertinato foi para a Portuguesa. Então esse foi o desmanche do Mirassol. Chegaram jogadores, o próprio Eduardo, que jogou no Botafogo, jogou no Cruzeiro, assumiu a camisa 10 na vaga do Gabriel e é um reforço importante, já mais veterano, mas não é mais o mesmo Mirassol, tá? E vamos falar de Paulistão. O Mirassol é o 6º colocado, nesse momento está na zona de classificação para a próxima fase, nos critérios de desempate. Tem uma campanha ok, não é boa nem ruim, são 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Estreou vencendo o São Paulo por 3-0, mas acho que isso fala mais do São Paulo do que do Mirassol. São Paulo, inclusive, é o 14º colocado do campeonato, com a mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento do Paulista, que é o Noroeste. Tá, o São Paulo está fora ali da zona de rebaixamento só pelo número de vitórias. O Noroeste tem 4 empates, nenhuma vitória. O São Paulo tem 1 vitória e 3 derrotas, tá? Então o Mirassol venceu o São Paulo por 3-0 na segunda rodada. A equipe do Mirassol perdeu para o Primavera. Primavera, que é a primeira vez que ele joga a primeira divisão aí do Campeonato Paulista, meteu 3-1 no Mirassol. Na terceira rodada, eles jogaram contra a equipe do Palmeiras e perderam por 1-0. No Allianz Parque, e depois empataram em casa com o Bragantino em 0-0. E na última rodada ganharam fora de casa, não, foi no Maião o jogo, ganharam o São Bernardo por 4-0, tá? Então essa aí é a campanha do Mirassol até aqui no Paulista, beleza? E aí eu vou trazer para vocês as prováveis escalações. Espero um jogo duro, jogo difícil, o Vasco tem que respeitar muito o adversário, mas não vejo esse bicho papão todo não, tá? Vamos aqui começar pela equipe mandante. A provável escalação de daqui a pouquinho do Mirassol é o goleiro Walter, que está mantido. Na lateral direita, Igor Formiga, esse é um reforço para a temporada. A zaga é formada agora por William Machado e João Vitor. O William Machado, inclusive, estava no Ceará, veio para substituir os Gêmeos. O João Vitor, eu não tenho certeza se estava ou não estava no passado. Na lateral esquerda, acho que não, acho que ele já estava desde o ano passado. O Reinaldo segue ali na lateral esquerda. O Yuri Lara, lembra dele? Veio aí pro Mirassol e assumiu a titularidade ao lado do Aldo Filho. E o Eduardo tá fazendo agora a função que era do Gabriel. E aí o tripé de atacante, Renato Marques ficou para a vaga aí do Chico da Costa, e o Alisson tá mantido na ponta esquerda. Na ponta direita, o Negueba. O Carlos Eduardo entra e sai do time, briga por posição. Então esse é o Mirassol que vai enfrentar o Vasco logo mais
no Maião. Tá, o técnico segue mantido, inclusive muito valorizado, chegou a ser especulado em outras equipes, mas continua lá, que é o Rafael Guanais. Já o Vasco, novidade importante, tá? O companheiro Lucas Pedrosa trouxe um furo de reportagem aí, e o GB deve estar deixando o time para a entrada do Rojas. E caraca, como é que escala o time? Vou trazer para vocês a minha leitura. Vou chegar lá. O time deve ir a campo com o Léo Jardim no gol. Na lateral, Puma Rodrigues, já que o Paulo Henrique sentiu um problema no pé e nem viajou para São Paulo. Na zaga, Carlos Cuesta, Robert Renan e sim, Lucas Piton, até porque o Puma tá jogando de titular na vaga do PH. Então é isso mesmo. A dupla de volante, Barros e Thiago Mendes. Nas beiradas, Nuno Moreira. Não, Andrés Gomes. O Coutinho vai ser o 10 e agora que começa a brincadeira. O Rojas entrou na vaga do GB. O Rojas vai jogar de centroavante? Não vai. O Rojas chegou e eu ouvi o Diniz falando na coletiva depois da vitória contra a equipe do Boa Vista, que ele foi questionado se o Rojas veio para ser um jogador para revezar ali com o Coutinho, brigar por posição, e ele falou que ele pode jogar ali, mas ele é um jogador que joga também pelas beiradas. Senti até ele pensando no Rojas mais pela beirada do que pelo centro do campo, apesar de ele ter arrebentado contra o Boa Vista jogando de armador. O que eu acredito que ele vai fazer? Ele deve jogar com o Nuno de falso 9, trocando com o Coutinho. Tá? Aquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro, o Vasco começa o jogo assim, depois tem uma troca. O Nuno começa de centroavante, o Coutinho de 10, e eles vão trocando o David na ponta. No segundo tempo, o Diniz faz uma mexida. Ele puxa o David para centroavante e volta com o Nuno de ponta. Houve essa troca de posições no decorrer do jogo. Então, basicamente, é aquele time do jogo contra o Santos na Vila Belmiro, no Morumbi, do 6-0, com a saída do David e a entrada do Rojas. Tá? Então eu acredito que vai ser Nuno e Coutinho revezando ali, hora um ou 10, o outro é o falso 9, e o Vasco vai jogar com esse time mais móvel, tendo o Rojas na ponta esquerda e o Andrés Gomes na ponta direita, tá? É o que eu acredito que vai acontecer. Ou não, ele pode fazer só uma coisa simples, ou até de fato mantém o Nuno na direita, o Andrés Gomes na esquerda, como terminou o Brasileiro do ano passado, e faz Coutinho e Rojas revezando de falso 9. O Coutinho mais de 9, Coutinho tem presença de área, sabe fazer gol, e o Rojas que se movimenta muito, sendo esse armador, podendo pisar na área e trocar com o Coutinho. Tô curioso, eu dei o meu palpite aqui, mas a gente só vai saber quando a bola rolar, mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como é que você acha que vai ser a movimentação do time do Vasco contra o Mirassol. Beleza? Então tá feito o registro. Agora vamos virar a chavinha e vamos falar de notícia importante. O Riquelme é mais um jogador a deixar o Vasco, notícia oficial, o Vasco confirmou através aí da sua assessoria de imprensa. Vamos aqui a nota do Vasco. O Vasco da Gama informa que o lateral esquerdo Riquelme foi emprestado ao Panathinaikos FC da Grécia até o fim de junho. O acordo tem opção de transferência em definitivo após o fim do empréstimo. Riquelme não vinha sendo aproveitado por Diniz. O Riquelme tem contrato com o Vasco aí até dezembro de 2026, tá bom? Então o jogador vai emprestado até junho e aí tem uma multa, deve ser uma multa irrisória, muito baixinha, para o Panathinaikos ficar com o jogador em definitivo se quiser. Se não, manda de volta e o Vasco tem mais 6 meses de contrato. Algum mercado ou algum empresário bom o Vasco conseguiu conectar na Grécia, porque de repente o Vasco conseguiu botar o Garré no Arias, né, da Grécia, agora botou o Riquelme no Panathinaikos e um pouco antes o Alex Teixeira também foi pro Panathinaikos, só que o Alex Teixeira já não era mais jogador do Vasco, estava livre no mercado. De repente é um empresário que está com bom trânsito na Grécia e fez negócios aí com os jogadores, um que era do Vasco que estava livre, que era o Alex Teixeira, e agora movimentou 2 outros jogadores do Vasco. É a leitura que eu tô tendo, tá? Mas acho que a notícia é boa. E nesse momento o Vasco tem 33 jogadores, ainda precisa de mais uma limpeza, principalmente entendendo aí que deve chegar o Spinelli e o Cuiabano. Se não for o Cuiabano, um outro lateral esquerdo, a gente já pula para 35. Então o próprio Admar falou que o sonho era trabalhar com 28, 30. 30 eu acho... 28 impossível. 30 já é bem apertado, acho que 30, 32 ali é mais ou menos o número a se observar.
Beleza? Então tá feito aí o registro para vocês. O Riquelme não é mais jogador do Vasco, pelo menos até junho. Boa sorte ao Riquelme, que seja muito feliz e que o clube possa comprar e ele ficar em definitivo, ingressar num clube europeu e deslanchar sua carreira. Beleza? E agora, galera, vamos caminhar para a reta final. Vou dividir em dois momentos. Rapidamente, breve, hoje é aniversário de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e um dos maiores ídolos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Creio que ele não é ídolo de boa parte da torcida, mas para mim da instituição isso é inquestionável. Estou falando do Romário de Souza Faria, que hoje está completando seu aniversário de número 60. Vida longa ao baixinho, que ele seja muito feliz aí na sua vida e que continue representando o nosso país. E eu não estou falando de política, estou falando de campo e bola de futebol de maneira ímpar como ele representa. E eu confesso, eu tenho muito carinho pelo Romário. O Romário é um dos jogadores que eu mais gosto, é uma das minhas referências no Vasco. Respeito quem não gosta, só acho que a torcida do Vasco às vezes ela mistura, eu acho que é uma mistura dos dois lados, né? O Romário meio que se envolveu em algumas polêmicas meio idiota. O Romário sempre foi muito Romário Futebol Clube e deixava meio que os clubes de lado. Eu acho que a torcida do Vasco também ficou chateada, magoada, era um cria super normal, mas eu consigo separar o personagem do atleta. O que o Romário fez dentro de campo pelo Vasco, para mim ele estaria abaixo só do Roberto Dinamite. Foi absurdo. E o Romário tem algo que só ele consegue fazer dentro do Vasco. O Romário é o único jogador ídolo do Vasco que leva o nome do Vasco para os 4 cantos do mundo. O Vasco é muito conhecido fora do Brasil também por causa do Romário. Pelos times que teve, base de seleção brasileira nos anos 50, Expresso da Vitória, beleza. Mas o jogador da era moderna que faz o Vasco ser lembrado no mundo inteiro é o Romário. O Roberto Dinamite, que é disparado o maior ídolo do Vasco, não tem esse peso e não conseguiu fazer isso com o Vasco, tá? Inclusive, queria trazer aqui um conteúdo para vocês, pra galera que é vascaíno e tal. Queria trazer para vocês aqui umas coisas legais. O Romário é o único jogador que eu me recorde. O Dinamite teve uns pets, algumas coisinhas agora na era da capa, mas o Romário é, talvez que eu me lembre, se alguém puder me ajudar aqui embaixo me corrigir, que tenha camisas, edições especiais dele dentro do Vasco. Eu queria trazer para vocês algumas peças que eu tenho na minha coleção. Essa aqui é a camisa da Umbro do Vasco da temporada 2005 e tem a versão normal, e o Romário tem uma versão que é só dele. Tem um autógrafo aqui em cima do Romário e atrás tinha um pet de 20 anos de carreira. Tá vendo? Dentro desse petzinho aqui, ó, 1985 a 2005, desculpa. Aqui o Romário completava 20 anos que ele era jogador de futebol profissional. Aqui nós temos as edições das camisas do milésimo gol. Essa aqui só é a versão da Sul-Americana de 2007. E aqui é a camisa da temporada normal de 2007, né? 2006, 2007. Tem a preta, tem a branca. Inclusive tá faltando na minha coleção a preta dessa versão aqui, tá? Inclusive tem outras camisas que eu não tenho a versão do Romário, mas existem versões também do Romário. Essas camisas aqui da Umbro versão 2004, 2005, Polinho, também tem versão aqui com autógrafo do Romário Pet atrás. E essa camisa que para mim é uma das mais lindas da história do Vasco, terceiro uniforme de 2005 da Umbro, também tem a versão do Romário com o autógrafo dele e o petzinho aqui atrás. Então, só para efeito de curiosidade, estou trazendo para vocês aqui uma parada que eu acho legal. E o Romário é o único jogador que eu tenho uma camisa da seleção brasileira com o nome dele. Isso aqui é uma camisa que eu fiz questão de buscar, é uma camisa bem rara, é uma camisa da seleção brasileira de 2000. Então tá aqui 11, Romário é a única camisa do Brasil que eu tenho com o nome de um jogador. Eu sou suspeito para falar, sou muito Romário Futebol Clube, sou apaixonado. Inclusive no nosso estúdio aqui, o Romário é uma das poucas personalidades que eu tenho quadro, né? Tem quadro do Romário, Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Aqui em cima tem esse paredão com vários ídolos do Vasco, pessoas que eu entrevistei lá no Futebolaço Podcast. Tem uma galera, tem Pedrinho, Edmundo, Roberto Dinamite, o podcast que eu fiz com o Bastos e com o Dedé. Aqui tem o Nenê, lá em cima tem o Felipe Maestro, o Odivan e o Carlos Germano. Então o Romário tá aqui no meu cenário, no meu estúdio. É um cara que eu sou muito grato. Romário deu ao Vasco um brasileiro, Romário deu um Vasco um carioca em cima do Flamengo.
O Romário deu ao Vasco uma Mercosul. O Romário é o maior personagem da maior vitória da história do Vasco e uma das mais emblemáticas da história do mundo, que é a virada numa final contra o Palmeiras depois de estar perdendo de 3-0, o título da Mercosul. O Romário foi um dos responsáveis do Vasco não ter sido rebaixado antes. Essa aqui é a camisa da primeira disputa de segunda divisão do Vasco, da Série B de 2009. Se não fosse o Romário em 2005, Romário e Alex Dias, a gente tinha ido para a segunda divisão já naquele ano. Então o Romário para mim é muito grande. O Romário, quando o Vasco tem a perda ali, né, do contrato com a Nations Bank, a briga idiota do Eurico com a Globo e o torniquete financeiro que o Vasco tomou, o Romário tira dinheiro do bolso dele e empresta para o Eurico para poder pagar salário atrasado aí dos jogadores e funcionários. Boa parte da dívida que o Vasco tem com o Romário não é só de salário, é também de dinheiro que ele, o Romário, emprestou para o clube. Então eu tenho muita gratidão ao Romário e consigo ver tudo que ele fez pela instituição dentro de campo. Eu acho que o Romário, acho que fica no final do balanço, acho que lá no fundo uma tristeza para os dois lados. Porque para mim o Romário era para ter sido o segundo maior ídolo da história do Vasco, só atrás do Roberto Dinamite. Só que ele, pelas posturas dele, né, e por algumas tomadas de decisões, ele acabou se queimando com boa parte da torcida do Vasco. E ele, eu acho que lá no fundo, até porque ele é um cara muito vaidoso, ele deve sentir essa porrada de, pô, fui formado lá, terminei lá, ganhei título pra caramba lá e, porra, a maior parte da torcida não me reconhece como ídolo. Então acho que no fundo foi algo que os dois saíram perdendo, mais por culpa do próprio Romário do que da nossa parte. Só que isso é Diego, cada um com seu cada um em casa. Eu consigo separar. Eu consigo botar de lado o atleta e o jogador e do outro lado as posturas que ele teve que de fato incomodou a nossa torcida. Beleza? De contrapartida, o Edmundo, que não ganhou o que o Romário ganhou no Vasco e jogou para mim menos do que o Romário, é um ídolo gigante. Na minha visão, o segundo maior ídolo do Vasco. Justamente por quê? Por identificação, pela vascainidade, e o Edmundo é vascaíno de infância. Então, essas coisas meio que se misturam, tá? Então, queria deixar esses minutos aí para falar do Romário de Souza Faria, que está completando 60 anos de idade. Se o Vasco tem o tamanho que tem, também deve-se ao Romário, também deve-se ao Edmundo, ao Pedrinho, ao Juninho Pernambucano, ao Roberto Dinamite, ao Vavá, ao Ademir de Menezes, enfim, todas essas figuras, o Bellini, o Andrada. Então, todos eles formaram o que é esse gigante do futebol mundial, que é o Vasco. Então, o Romário é muito importante. E ele talvez tenha sido o jogador que mais internacionalizou a marca da instituição. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.